E a gente vai continuar falando sobre o uso adequado do agrotóxico com o engenheiro agrônomo Kleber Maciel. Seja bem-vindo, Kleber, engenheiro aqui da Universidade Estadual de Maringá. Kleber, a gente viu ali na matéria o caso de um pequeno produtor. Sim. É possível produzir tanto numa propriedade pequena quanto de médio porte sem agrotóxico hoje em dia? É quase praticamente impossível. Se você não entrar no sistema orgânico, vamos dizer assim, que seja um produtor muito pequeno, né, que consegue controlar ali, mediano, não vai atingir boas produtividades, provavelmente não, uma produtividade bem restrita, mas hoje assim, é um uso intensivo, né, em função de produção. Né, então os grandes produtores vão utilizar, têm que utilizar. Se você pensar num grande supermercado, vamos dizer assim, ele tem que prestar contas a isso daí. Ele tem contrato de entrega, se ele não entrega é o ganha-pão dele, né? Então ele precisa de controles. Então é tudo mais ou menos uma coisa mediado. Dá para se utilizar? Dá para se utilizar. Precisa ter restrição. Assim como você tem cuidado com algumas coisas, tem que ter cuidado com o alimento que produz. Então é uma cadeia toda. Então o processo de fiscalização que está entrando, tudo isso daí é bacana. É um processo bacana. Porque ele começa desde a ponta da cadeia e termina no consumidor. Então o consumidor cobra de quem produz e quem produz tem que se preocupar de como produz. Eu imagino que os produtores devem estar um pouco preocupados agora com essa fiscalização. Sim. Mas como que vai ser ao certo? Assim, na verdade, não é uma restrição 100% do agrotóxico, né, Kleber? Não. É um uso adequado. Uso adequado. Então, o que a legislação, né, o que o programa de fiscalização impõe, né, é que eles vão fazer algumas amostragens. E essas amostragens, ela tem que condizer com o nível de resíduo de agrotóxico que é já imposto pela Anvisa, pela Andef, por departamentos que fiscalizam isso daí. Ou que seja, que tem um padrão de menos intoxicação para o ser humano, vamos dizer assim. Então, o que vai ficar um pouco complicado para o produtor é que a gente vendo no VT de vocês alguma coisa, você já vê a pessoa aplicar sem EPI, por exemplo. Então, ele mesmo já não se protege, a pessoa que vai ali produzir. Entendeu? Então, toda essa fiscalização vai ser interessante para o próprio agricultor, porque ele vai ser treinado ao uso adequado para ele não se contaminar, porque a contaminação não é só de quem consome, de quem come, né? É de quem produz também. Né? Então, é uma outra preocupação em outra escala. A gente, como professor na universidade, a gente se preocupa com as duas partes, não só com a parte de quem vai consumir, de quem vai aplicar também. Então, existem disciplinas para isso, né? Disciplina própria. Eu sou professor de disciplina de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, que é relacionada a isso mesmo. Como aplicar a forma correta, o uso correto do EPI, né, que é o equipamento individual de segurança, que pouquíssimas pessoas utilizam, aí tanto em pequena como larga escala, tem que ser utilizado nas duas escalas. Né? Então a fiscalização vai ser interessante nesse processo. Eu vou ter a condição de fiscalizar num nível assim, você vai consumir um alimento mais saudável, porque o nível de resíduo que ele tem não vai te causar um mal. Se ele tivesse lá 3, 4, 5 vezes, que não é difícil você encontrar, né, em função da falta vamos dizer assim, falta de consciência de quem produz e de quem comercializa. Porque, por exemplo, eu posso te entregar um produto muito bonito, mas ele pode ser produzido de duas maneiras, com mais ou com menos resíduo de agrotóxico. Como que o consumidor, então, pode exigir isso? Através da fiscalização, o governo, o governo estadual, no caso, que é a lei que está vigendo, né? Ele vai tentar monitorar. Então, eu vou monitorar um alimento naquele supermercado. Os níveis tipo um rastreamento. Os níveis de agrotóxicos estão corretos? Se não estão, ele vai buscar na cadeia quem não está produzindo no nível correto, entendeu? Assim, existe um período de carência que a gente fala, um intervalo de segurança, que é o mais preocupante. Assim, existem dois intervalos. O intervalo de reentrada, que a gente chama, que é o intervalo onde o aplicador, ele aplicou hoje, por exemplo, um agrotóxico, quanto tempo ele pode voltar naquele lugar? Tá. Esse chama reentrada. Agora, o mais importante para nós chama intervalo de segurança, ou período de carência. Né? O que acontece? Ele aplica um determinado agrotóxico hoje, na bula, todo o produto vem explicando como que faz, quais os procedimentos que aplica, quanto que tem que aplicar em volume, em ingrediente ativo, vamos dizer assim, para fazer o efeito biológico. No olhômetro ali fica difícil, no olhômetro né? não existe olhômetro. Porque que nem o produtor falou, fica só uma poeirinha. Não, essa poeirinha aí que ele está conversando é outro grau de tecnologia. Por isso que estou falando, não precisa, assim,
a fiscalização é interessantíssima. Só que a fiscalização tem que ser aliada a treinamento, a orientação, a um monte de outras situações. Não é só fiscalizar. Não é que nem guarda de trânsito. Não é a situação de fiscalizar, não é só multando você que eu vou acabar consumindo agrotóxico, mais agrotóxico. Não é isso. Eu te multo hoje, amanhã ele vai tentar produzir mais para vender e ganhar aquele prejuízo dele. Né? Então, assim, tem que ser com treinamento. Esse intervalo de segurança que eu estava explicando é interessantíssimo. Isso está escrito na bula. Se eu, por exemplo, aplico hoje, eu só posso consumir esse alimento, vamos dizer assim, o intervalo de segurança daquele alimento, daquele produto que eu apliquei, naquela dosagem, naquele formato, tudo certinho. Que se eu aplicar o dobro da dose também, já foge isso. Mas naquela dosagem que eu estou utilizando, tem 15 dias, você só pode consumir esse alimento depois de 15 dias. O que tem acontecido? Como o ataque de pragas, doenças, insetos, que seja, na lavoura, né? O que acontece? A pessoa faz várias aplicações e eu posso estar te entregando, por exemplo, um moranguinho, um tomate, uma alface, um pimentão, que são os campeões em níveis de resíduo, né? Eu posso estar te entregando fora do intervalo de carência. Ou seja, o produto ainda não se perdeu no resíduo dele e você vai estar consumindo e vai acumulando isso. O problema do risco de intoxicação para quem consome é acumulativo. Então a gente não sente hoje. A gente vai sentir daqui tempos. Muitos anos. Depois, tem gente que já sente, assim, não de imediato, mas sente algumas sequelas ao longo do tempo. Tem gente que demora mais, né? Mas é meio perigoso esse processo. Então, Kleber, você citou até o morango, o tomate, né, que são produtos que, né, exigem talvez um pouco mais aí do veneno, mas assim, as pessoas não podem ter medo de consumir esses produtos, Kleber. Não. Até eu acho que o termo veneno e agrotóxico eu não uso na minha disciplina. São bem diferentes. Não, porque eu sou agrônomo, eu não posso usar isso como ou agrotóxico ou veneno, isso é uma coisa assim, eu uso como defensivo agrícola. O agricultor usa para proteger aquele alimento contra um ataque de praga, de doença, de plantas daninhas. Né? Então, eu trabalho como defensivo agrícola. Então, ele usando isso adequadamente, ele é um defensivo, ele usa, é uma ferramenta, é em pró do nosso benefício. Imagine só, hoje em dia, existem 40% da alimentação, da comida global, vamos dizer assim, é em função dos defensivos agrícolas, ou os agrotóxicos, está falando. Se não tivesse uma ferramenta chamada defensivo agrícola, o agrotóxico, 40% ia estar passando fome. Então, é importantíssimo. A gente pode falar mas então a gente está colocando mais agrotóxico na comida, tá? Não, mas essas são coisas relativas. Em função de tecnologia também, hoje a contaminação, a intoxicação, o período assim, vamos falar assim, o potencial de inseticida, que é o pior para a gente, porque ataca o sistema nervoso central. Existem herbicidas, fungicidas, inseticidas, são os piores, os de insetos, porque atacam o sistema nervoso central, geralmente, boa parte dele. Esses produtos que eu estou falando para você, nas últimas décadas, houve redução de dosagens, vamos dizer assim, de 160 vezes do que era utilizado a década passada, vamos dizer assim. Então, a tecnologia está em pró disso também. Nós estamos lutando, mas assim, a gente pode usar tecnologia da forma errada também. E aí que está a fiscalização. A fiscalização é importantíssima, desde que ela ajude toda a cadeia, desde o consumidor, o produtor e o consumidor. Todo mundo precisa de orientação, o produtor, o consumidor. Né? Quais são os alimentos importantes? Para falar assim, porque tem essas listas, né, de alimentos com maiores níveis de ingrediente ativo, vamos dizer assim, ou com maior nível de residual. Todos eles são perigosos, todo alimento é perigoso. Todo alimento tem que ser bem lavado. Todo. Então, todo tem que ter cuidado. O que você tem que ver, assim, que depende de quem. Tem que comprar isso de consumidores com referência, com boa referência. É isso que eu estou querendo dizer. Não adianta nada eu ir lá numa horta do vizinho e achar que eu conheço o vizinho e que ele está usando certo, corretamente. Né? É diferente. Imagine um supermercado, uma cadeia. Ele precisa de um crédito. Daquilo lá. Então, o agricultor tem que estar fazendo certo, porque senão ele vai ser penalizado, consequentemente o agricultor, com essa nova lei, né, de fiscalização, de avaliação de resíduos, toda a cadeia vai ser penalizada. Então, se o meu alimento que eu estou te fornecendo para você comercializar vai estar contaminado, você vai tomar uma multa, né, que essa multa vai ser mediada ao agricultor, que não vai poder mais te fornecer. Então, todo mundo perde. Todo mundo vai provavelmente vai faltar alimento para o consumidor.
Tá certo, Kleber. Muito obrigada pelas suas informações. Está convidado a voltar ao P Notícias para a gente continuar essa conversa. Tá joia, muito obrigado.